crianças, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais um sábado para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta de ouvir histórias? Eu adoro histórias. Então, se prepare porque hoje tem uma história muito legal e eu vou te falar também de uma pessoa que gostava muito de contar histórias. Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, deixa lá o seu joinha, acione o sininho para que você possa receber as notificações das nossas próximas histórias, tá bom? E o mais importante, compartilhe esse vídeo, essa historinha com outros coleguinhas seus também. É muito importante. Você sabia que compartilhando você se torna um missionáriozinho? Isso mesmo. Aí da sua casa você pode espalhar a palavra de Deus, porque a internet é um meio, de comunicação que nós temos que vai longe. Então, quando você compartilha, você está semeando a palavra de Deus em outros lugares. Que legal, né? Então, não deixe lá de compartilhar. Vamos para a nossa história de hoje? Vamos lá. Você sabia que Jesus também gostava de contar histórias? Isso mesmo. Ele gostava de contar histórias para ensinar a palavra de Deus. Você já aprendeu nas historinhas, que Jesus ele veio a esse mundo com o sentido, a função de contar para nós a palavra de Deus, de nos ensinar o amor de Deus, E ele gostava de fazer isso através de histórias. Isso mesmo. E o nome das histórias que Jesus contava era parábolas. Isso mesmo, parábolas. E hoje eu vou te contar uma das parábolas que Jesus contou. Por onde Jesus andava, sempre tinha uma multidão de pessoas junto com ele, porque gostavam de ouvir a forma como Jesus ensinava a palavra de Deus. Naquela época também haviam outros doutores da lei, que a gente chama de escribas, Eles também falavam, eles tinham domínio da palavra de Deus, mas as pessoas não ficavam assim tão admiradas quando eles contavam a palavra de Deus como quando elas ouviam Jesus falar a palavra de Deus. Jesus, crianças, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, E ele contava as histórias dando exemplo da vida das pessoas, exemplos do dia a dia das pessoas, para que elas pudessem entender melhor a história. E um dia que Jesus estava ensinando, ele já tinha ensinado muitas coisas para as pessoas através de um sermão, que a gente fala o Sermão do Monte, E ele já tinha ensinado que nós devemos amar os nossos inimigos e não odiar como os outros falavam, A gente tinha que orar, tem que orar pelos nossos inimigos, amá-los. Ele ensinou-nos a oração, como orar. Ele nos ensinou que devemos amar ao nosso próximo, que não devemos revidar o mal com o mal, mas com o bem. Ele já tinha ensinado um monte de coisas ali naquele lugar. E ele queria ensinar uma nova coisa. Agora, ele queria ensinar que não adianta as pessoas ouvirem a palavra de Deus, mas não colocarem em prática. E era o que estava acontecendo. Muitas pessoas ficavam maravilhadas com as histórias de Jesus, mas elas não colocavam em prática a palavra, o que elas aprendiam. Então, Jesus resolveu contar uma história para ensinar as pessoas que nós precisamos ouvir e colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, tá bom? Então, preste atenção nessa historinha que Jesus contou, nessa parábola, para ensinar isso para as pessoas. Essa historinha está lá na Bíblia. Ele contou a história de 2 homens. Ele falou assim que havia um homem sábio, inteligente, que observava tudo com muita atenção e tudo que ele ia fazer, ele prestava atenção, ele cuidava para ver se ele estava fazendo o que era correto. E tudo que ele aprendia, ele colocava em prática. E ele precisava construir uma casa. Então,
Ele foi ver qual era o melhor lugar para construir a sua casa. E ele resolveu construir a sua casa na rocha, porque a rocha é um lugar firme. Então esse homem foi lá, cavou, imagina crianças fazendo buraco na pedra, né? Na rocha. Cavou, fez um alicerce bem firme, porque o mais importante para se construir uma casa é a base, é o alicerce, para depois, quando levantar as paredes, a casa não desabar, né? Então ele fez tudo com muito cuidado, trabalhou muitos dias cavando, carregando os tijolos para construir a sua casa na rocha. E a sua casa ficou muito bonita, demoraram dias. Ele fez as paredes, depois do alicerce bem feito, ele fez as paredes, ele fez as janelas, ele fez o telhado e pronto, a sua casa estava pronta. Esse homem, ele era um homem muito observador, ele cuidava de fazer aquilo que era certo. Se ele sabia que isso era correto, então ele fazia do jeito certo. E Jesus continuou contando. E Jesus falou assim que, de repente, veio a chuva, veio a tempestade, vieram os ventos e sopraram sobre aquela casa. E você sabe o que aconteceu? A casa continuou intacta. Vieram muitas chuvas, muitos ventos. O rio que tinha perto transbordou, encheu, e a casa continuou ali, firme, porque ele tinha feito um bom alicerce e ele tinha feito a sua casa na rocha. Mas a história não para por aí. Falei que eram 2 homens. E Jesus continuou contando a história, falando agora do outro homem. O outro homem também precisava construir a sua casa. Mas este homem, ele não era inteligente, não era sábio, era irresponsável. Ele não cumpria as regras, ele não gostava de obedecer regras. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. E ele estava com pressa para construir a sua casa. Então, ele observou os lugares ali. Ele achou um lugar muito lindo para construir a sua casa. A vista era muito bonita. E ele resolveu construir a sua casa ali, na areia. Isso mesmo, na areia. E ele pensou, vou fazer o alicerce assim mesmo, tá bom desse jeito. Ele sabia que o alicerce era a parte mais importante da casa e que ele tinha que fazer bem feitinho, mas resolveu fazer do jeito dele, de qualquer jeito. E foi lá e construiu a sua casa. Ele trabalhou, levantou as paredes, fez as janelas, fez o telhado e pronto, a sua casa estava prontinha. E ele construiu mais rápido que o homem que construiu na rocha. E não precisou fazer tanto esforço assim, né? Ele construiu lá rapidinho porque ele tinha pressa. Mas Jesus disse, assim como a tempestade veio para essa casinha que estava na rocha, os ventos fortes vieram, o rio encheu e transbordou de tanta chuva que teve ali, a mesma coisa aconteceu com essa casinha. Vieram as tempestades, vieram a chuva forte, vieram os ventos, o rio transbordou. O que aconteceu com essa casinha? Ela caiu. Ela não ficou em pé. Mas o que isso quer dizer, tia Vivi? O que tem a ver uma casa na rocha, uma casa na areia, com o ensinamento que Jesus estava fazendo para aquelas pessoas, dizendo que nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes? Crianças, deixa eu explicar. Jesus ensinou que a casinha somos nós. A casa eram aquelas pessoas que estavam vindo
Somos nós hoje que ouvimos a palavra de Deus. É você que está ouvindo a palavra de Deus através dessa historinha. Nós somos a casa. E você sabe quem é a rocha? A rocha é Jesus. Isso mesmo, a rocha é o nosso firme fundamento, que é Jesus. A Bíblia diz que quando nós construímos a nossa vida firmados em Jesus, nós somos fortes, porque Jesus está conosco. E você sabe o que é a tempestade, né? As chuvas, as enchentes, que aqui eu representei com a água, são os problemas que nós podemos passar. Todos nós passamos por problemas, não é? Esse ano, foi um ano muito difícil para todos nós, com essa pandemia, não é verdade? É um grande problema. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas morreram em consequência do Covid, né? Isso são dificuldades, são lutas que nós passamos no dia a dia, né? E a Bíblia diz que quando nós construímos a nossa vida firmados em Jesus, que é a rocha, por mais que venham esses problemas, por mais que venham essas dificuldades, nós permanecemos firmes, nós continuamos, nós temos forças para continuar. Mas, tia Vivi, criança não tem problema. Ah, tem sim, criança tem problema sim. Às vezes, quando você pede algo para o papai e para a mamãe e eles não podem lhe dar, você fica triste. Isso é uma dificuldade que você tem que enfrentar. Às vezes, você discute com o seu irmãozinho, com a irmãzinha, brigou com um coleguinha na escola. Isso é uma dificuldade. Às vezes, tem alguém doente da sua família, né? É uma dificuldade. Você, às vezes, vai fazer uma prova e você não aprendeu direito o conteúdo. Você está nervoso, você está preocupado. Isso também é um probleminha. Crianças também têm dificuldades. Crianças também passam por problemas. E crianças fazem escolhas todos os dias, igual nós, adultos também. Então, o que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas, né? Que nas nossas escolhas do nosso dia a dia, nós devemos escolher fazer sempre o que é correto, aquilo que a Bíblia nos ensina. Não é verdade? Como é que eu vou saber o que é correto, o que a Bíblia me ensina? Eu tenho que ler a Bíblia. Você já ouviu aí as duas historinhas da tia Adri que ela ensinou sobre a Bíblia e que ela falou que nós temos que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual, é um manual que nos ajuda, nos dá o caminho, nos ensina as coisas corretas que nós devemos fazer. E tem histórias aqui também nos dando exemplo de coisas que não devemos fazer, como mentir, roubar, coisas que desagradam a Deus, né? Então, crianças, estar firme na rocha, construir a nossa casinha na rocha, quer dizer, todos os dias da nossa vida, todos os momentos quando nós tivermos que fazer escolhas, nós temos que fazer as escolhas corretas, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? Se a mamãe pediu para você fazer alguma coisa, arrumar o seu quarto, ajuntar a bagunça, qual é o certo a escolher? Obedecer ou desobedecer? Você tem esses dois caminhos. O homem insensato e irresponsável não queria seguir regras. Ele não quis fazer o que era certo. E por isso, ele teve muitos problemas, perdeu a sua casa, né? Agora, o homem sábio não. Tudo que ele ouviu e aprendeu, ele colocava em prática. E ele teve vitória. A sua casa continua em pé. E assim é a nossa vida também. Todos os dias fazemos escolhas. Então, precisamos escolher sempre o que é correto. Brigar, você tem que pensar. Um amiguinho puxa briga com você? Qual é o correto? É você revidar ou é você ir embora? Ah, tia Vivi, mas eu não vou embora não. Aí vão me chamar de covarde? O que importa é o que ele vai falar ou é o que Jesus vai pensar de você? Ah, eu acho que o mais importante é o que Jesus pensa de nós. Não tem problema. Você resolve depois com ele. Quando ele estiver mais calmo, você conversa. Então, você fez a escolha certa, né?
quando em responder a mamãe, responder o papai, fazer birra. Você pode escolher não fazer isso ou você pode escolher fazer, não é verdade? Dessa forma, todos os dias, nós vamos construindo a nossa casinha, vamos construindo firmados na rocha que é Jesus. Que legal essa história, né, crianças? Jesus, ele ele é, né, muito inteligente. E ele aproveitava as coisas ali, ó, do dia a dia das pessoas para ele contar a história. Jesus sabia que naquela região que ele estava contando essa história, tinha o rio que transbordava. Então ele sabia que se ele falasse de enchente, das tempestades, das chuvas, as pessoas iam entender melhor. E elas iam conseguir colocar em prática aquilo que elas estavam aprendendo, né? Então, a partir de hoje, olha lá, se você tinha esse hábito de ouvir a palavra de Deus, mas, acabou o clubinho bíblico, vou desligar meu computador, minha TV, pronto. Não, a partir de hoje, tome a decisão de obedecer a palavra de Deus, aprender, ouvir e colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida, né? Jesus não gosta da desobediência, crianças. Às vezes, obedecer é difícil, mas é o melhor a fazer. A desobediência desagrada muito a Deus. Nós já contamos uma historinha aqui e você sabe, né, que pela desobediência o pecado entrou no mundo e muitas outras coisas erradas vieram junto também. E Jesus morreu numa cruz para perdoar a minha desobediência, a sua desobediência. Então escolha não desobedecer. Escolha ser uma criança obediente, porque você vai estar agradando a Deus e você vai estar sempre pertinho dele. Porque o pecado, você também já aprendeu, o pecado nos afasta de Deus, não é verdade? Isso mesmo. Então, você quer ficar longe do nosso melhor amigo, que é Jesus, que é Deus? Não, né? Nós queremos ficar juntinho dele, né? Então, obedecer, ouvir a palavra e obedecer, né? Com quem você quer se parecer? Com o homem sábio ou com o homem sensato? Pense aí, tá bom? E agora, crianças, nós temos um versículo da palavra de Deus. Versículo é um pedacinho da palavra de Deus para você memorizar. Mas olha lá, o que você aprendeu hoje? Que não é só ouvir ou guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que colocar ela em prática para sermos como o homem sábio, né? E não como o homem irresponsável, né? Que ouvia, mas na hora de usar a palavra, né? De usar o que ele sabia, ele não usou. Então vamos aprender o versículo? E aí eu quero que você memorize esse versículo. Eu vou te dar uma dica. Sabe o que você pode fazer? Você pode escrever esse versículo em cartãozinhos e você pode colocar nos lugares onde você costuma estar bastante. Por exemplo, no seu quarto. Eu gosto de colocar na minha geladeira. Aí quando eu estou lá na cozinha, fazendo alguma coisa, tomando um cafezinho, eu olho para o versículo e fico pensando, meditando naquela palavra que está ali. E assim a gente vai memorizando. É muito importante a gente memorizar a palavra de Deus para os momentos que nós estivermos tristes, estivermos passando por alguma situação de medo, né? A gente poder lembrar da palavra de Deus que nos traz conforto, né? Que nos ajuda, que nos dá força, tá bom? Então vamos lá? Esse versículo que nós vamos aprender está em Lucas, tá? Está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, e diz assim: Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Então, só ouvir? Não, obedecer, colocar em prática. Vamos de novo? Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela, tá bom? Então você vai
escrever esse versículo aí, fazer cartõezinhos, espalhar aí pelos lugares onde você brinca, o seu quarto, pode ser na geladeira também, assim a família também aprende, né? Então, Lucas 11, 28. Fica o desafio para você memorizar a palavra de Deus. E daqui a pouquinho eu vou te ensinar uma musiquinha bem legal. Vou chamar uma convidada bem legal para te ensinar uma musiquinha que vai ajudar você a memorizar, a fixar essa historinha que nós contamos hoje. Tudo bem? Então, beijinho para vocês e tchau, tchau. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é até impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. A rocha é um lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens.